Olá, galerinha! Hoje eu vou falar pra vocês sobre esse livro aqui, ó. O nome desse livro é O Obstinado Mister O. O vem do nome dele, certo? Que é de origem holandesa. O sobrenome que começa com O é de origem holandesa. Como é difícil de se falar, eles abreviam. E ele era obstinado porque ele era muito determinado a cumprir aquilo que Deus tinha prometido para ele fazer. Ele veio de uma origem de pais muito simples, quando ele conta que uma vez no Natal os pais dele deram para cada filho uma batata. E ele é o sétimo de 13 irmãos, então realmente eles viveram muito tempo nos Estados Unidos, né? E eles eram pobres. No entanto, o pai dele consegue prosperar e até mesmo ser um dos fundadores de uma universidade também nos Estados Unidos, a qual Mister O começa a estudar, e também lá Ana também estuda. Ana, que viria a ser a esposa de Mister O. Então, essa história, né, do início que conta, depois entra realmente na história dele. Ele queria saber a respeito da salvação ainda enquanto criança. No entanto, as pessoas achavam que salvação não era para criança, que a criança não poderia ser salva. Então, as pessoas não entravam nesse assunto com ele, e ele seguia com muitas dúvidas. Depois, ele entra em uma igreja onde as pessoas eram obrigadas a usar roupas escuras, as mulheres tinham que usar gorros e os homens deveriam usar chapéus e manter a barba comprida, nada de cortar as barbas. E depois ele fica muito inquieto porque, afinal de contas, ele não tinha certeza da salvação, porque ele achava que a salvação era pelas obras, por essas obras em específico. Mas ele não tinha certeza de salvação porque ele tentava acertar, tentava fazer as coisas certas, mas ele não conseguia. Então ele ficava muito inquieto sobre isso. Mas depois ele leu um livro que colocou uma pulguinha atrás da orelha dele. E ele ficou se perguntando a respeito daquilo que ele tinha ouvido, sobre uma salvação mediante a graça. Pela graça, mediante a fé. Então ele ficou, nossa, uma salvação pela graça, pela fé em Cristo. Não por obras, mas pela fé e pela graça. Então, nossa, isso é totalmente diferente do que eu vim vivendo até aqui. Então ele realmente descobriu um novo evangelho de graça, né? E aí tudo mudou. Muitas pessoas achavam que ele estava ficando maluco, muitas pessoas achavam que aquilo ali não tinha nada a ver e que ele estava se desviando, mas na verdade era um começo de uma linda história. E então ele lembrava muito também dos escritos de Martinho Lutero, né? Que a gente sabe que ele falava do evangelho de fé e não de obra. Ele foi contra tudo aquilo que acontecia, né? Lá na Inquisição, tudo aquilo. Então ele começou a defender o evangelismo por crianças. Uma vez ele conta que chegou em uma casa simples e estava acontecendo lá uma reunião de oração. E não tinha adulto nenhum, só tinha crianças. E ele perguntou a uma criança: quem é que trouxe vocês aqui? Essa criança falou: olha, a gente tá aqui, a gente tá orando, só isso. E era só crianças. Então ele entendeu que aquelas crianças estavam ali orando não porque tinham mandado, mas porque elas tinham conhecido Jesus de uma forma diferente que ele tinha conhecido. Então ele viu que as crianças poderiam ser salvas simplesmente pela graça, pela fé, ok? Então é uma história muito bonita. Ele começa a querer fazer trabalho com crianças e a falar para as pessoas, a gritar para o mundo: temos que dar atenção às crianças. E realmente ele consegue. Ele funda um instituto, né, de evangelização para crianças, muito conhecido no Brasil, com a PEC, que a sede foi na Paraíba, é o local mais perto daqui de Sergipe, e a sede é lá, e tem alcance no Brasil, muitos estados trabalhando, e também fora do Brasil, né? Muitos países que têm trabalho e missionários trabalhando lá para evangelização de crianças. Então é muito interessante e dá um show mesmo de determinação, porque ele tinha tudo para desistir. E, enfim, conta algumas particularidades da vida dele, como ele gostava de plantar árvores, ele gostava de ver as coisas crescendo, no sentido de que ele gostava de acompanhar os processos. Então, realmente foi um trabalho árduo, em que o resultado não apareceu rapidamente, mas com o tempo, né, os frutos foram brotando. E até hoje tem brotado com esse trabalho tão lindo desse Instituto de Evangelização em prol das crianças.
Então é isso. Da próxima eu vou falar sobre algum outro livro ou sobre alguma passagem bíblica que eu gostar e eu vim aqui falar pra vocês. Então, gente, é isso. Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Fico muito feliz em você ter assistido até aqui. Tchau e até!